Agradeço, senador Eduardo Braga, pela oportunidade das mulheres no tributário. Vocês estão vendo, eu sou a única mulher participando da audiência pública e estamos aqui não pelo gênero, mas para trazer realmente a voz feminina, trazer um pouco do nosso conhecimento tributário e poder mostrar que nós podemos estar aqui também. Além disso, sou advogada tributarista já há quase 5 anos, sócia do Vilfrido, que também esteve no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por 35 anos. Então, a gente está podendo trazer um pouquinho aqui do dia a dia, né? O que é esse impacto da reforma tributária para o setor imobiliário. Eu vou fazer uma apresentação que a minha parte é mais técnica, eu estou vendo que todo mundo trouxe muitos dados e eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem visto, né? O artigo 246, ele é claro sobre a tributação de IBS, CBS na alienação de bem imóvel, cessão, locação, cessão onerosa, arrendamento, serviço de administração, intermediação de bem imóvel, serviço de construção. É visível que essa incidência ela é ampla. E o que nos causa, assim, nos assusta é por que no Brasil o IVA ele está sendo tratado de uma forma tão ampla na venda e na locação de imóveis residenciais, sendo que no IVA europeu ele é tido como IVA ultrapassado, não tem o aluguel, né, de imóveis residenciais, e no IVA também moderno não tem a locação de imóveis residenciais. E agora, nesse momento, a gente está vendo essa tributação tão ampla, sendo que a todo momento é trazido o IVA moderno, o IVA europeu, e não existe essa tributação de imóveis residenciais. E por que a nossa legislação não fala dessa distinção de imóveis residenciais e imóveis comerciais? Os imóveis residenciais pegaria boa parte da população que até o senador Eduardo Braga trouxe, que não está querendo mais investir em imóveis, e que isso traz realmente um efeito para o nosso mercado imobiliário. E Saty Podar, quando ele é um tributarista indiano, ele instituiu a reforma tributária, inclusive nos Estados Unidos, ele falou que a gente tem que levar em consideração o potencial de arrecadação, a neutralidade e o impacto disruptivo e a simplicidade operacional. E é isso que a gente está tratando aqui do princípio da neutralidade. Vocês acham que isso não vai dar uma distorção no nosso mercado imobiliário? É essa pergunta que fica. Inclusive, no próximo slide, eu trago, hoje, está na emenda constitucional 132 a respeito do princípio da neutralidade. O que seria? Que a gente tenha um sistema tributário que não interfira na otimização da alocação de meios de produção, não provoque distorções. Vocês acham que todos esses dados que são trazidos, o mercado imobiliário não vai ser afetado? Então, o que a gente traz agora, eu vou trazer uma parte bem técnica que eu vou pegar, porque até o doutor Eli, ele trouxe o RET, né, que é o melhor dos mundos tributários para o sistema. Mas eu vou trazer aqui, vou fazer um estudo comparado bem rápido para vocês só verem um pouquinho do efeito da tributação em cada um dos mercados. No arrendamento, hoje a gente tem, antes da reforma, ITBI de 3%, não demanda nota fiscal, não paga ISS ou ICMS. Com a redução de 60%, da alíquota considerando 26,5%, a gente já vai para uma tributação de 10,6%, nota fiscal e TBI de 3%. Ou seja, ali embaixo eu trago de vermelho e azul, olha a diferença de tributação do arrendamento no passado e depois da reforma tributária. Então, o nosso pleito, né, na verdade, do mercado é a redução de 80%, tem uma emenda já nesse sentido, e a alocação também de pessoas jurídicas, hoje a alocação de pessoas jurídicas, considerando um regime sem ser, né, um regime especial, ela paga IPTU, imposto de renda, considerando lucro presumido, que nem sempre é lucro presumido, 10,88%, PIS, COFINS de 3,65%, não pagava ISS ou ICMS, não demandava nota fiscal. Hoje a gente está com uma redução de 60%, de 10,6%, vai ter que pagar depois da reforma IPTU, imposto de renda, IBS, CBS, e ainda tem toda essa regulamentação. Por isso o pleito também é para redução de 80% e já tem emendas nesse sentido. Olha a diferença bem
ilustrativo ali embaixo a diferença que vai ser antes da reforma e depois da reforma para esse mercado. Será que estamos preservando, de fato, o princípio da neutralidade? No próximo quadro, eu vou trazer um pouquinho aqui da construção das execuções das obras, que até no artigo 262 me assustou, quando eu verifiquei que vai ser vedada a apropriação e utilização de créditos de IBS-CBS pelo fornecedor de serviços de construção civil nas aquisições de material de construção aplicadas às obras contratadas. Ou seja, não vai ter nenhum direito ao crédito que tanto é relatado e a todo momento é trazido pelo governo. Antes da reforma, a gente tem o PIS e o COFINS de 3,65% e a SS empreitada, dá mais ou menos 6%. Com a redução de 40%, a gente vai para 15,9%, que dá praticamente quase 3 vezes o valor do que hoje é pago pelo mercado. A gente vai ter um IBS-CBS de 15,9% se a gente não tiver uma redução de 60%. Então, assim, o que se pleiteia é que, de fato, seja considerada essa emenda. Nós estamos com um setor que não vai ter direito à utilização de crédito de IBS-CBS pelo fornecedor de serviços. Isso é importante. O próximo quadro, por favor. A venda e entrega de imóveis, a comercialização. Então, a tributação e alienação de imóvel de pessoa jurídica, porque eu já falei, inclusive, né, de imóveis residenciais que não se enquadram nessa situação. Hoje nós temos ITBI, que seria 3%, imposto de renda no ganho de capital, PIS e COFINS de 3,65%, não pagava ISS ou ICMS e não demandava nota fiscal. Agora a gente vai ter uma redução de 40%, que vai para 15,9%. Vamos ter o ITBI, o imposto de renda de ganho de capital, e mais 15,9%. A gente sai de uma alienação de pessoa jurídica que antes estaria enquadrado em 6%, mais ou menos, e a gente vai para quase 15,9%. Ou seja, a redução para esse setor de 60% é imprescindível para que não temos distorção, para que seja preservado o princípio da neutralidade. E o que muito se fala, que é o que eu vou trazer no próximo slide, é a respeito do redutor, né? O redutor de ajuste e o redutor social. Pode passar para o próximo slide. O redutor de ajuste, ele leva em consideração a alienação de bem imóvel e leva todas essas referências, né, que a gente está vendo que não vai ser fácil para fazer o cálculo, porque você vai ter que considerar índice, vai ter que ver qual é a alienação. E eu até fiz no próximo slide como ficaria um exemplo, que foi até, eu acho que citado pelo governo. O valor da venda de um imóvel de R$ 1.100, que não existe hoje um imóvel de R$ 1.100, ele, entre a aquisição de até 31/2/2026, ele pode ser considerado como R$ 1.000, ou seja, a base de cálculo vai ficar 15,9%, a base de cálculo vai ficar R$ 100 e 15,9% daria a recolher R$ 15,90 de IBS-CBS. E o redutor social, ele não entra nessa situação, ele é mais para redutor social de fato. Ele é para o bem imóvel novo, você reduz 100 mil só, apenas, e quando é para lote residencial, 30 mil apenas, e locação residencial, R$ 400. Então, vai ser a base de cálculo. Então, o que a gente traz aqui, que nos causa preocupação, é: será que está sendo preservado, de fato, o princípio da neutralidade? Será que a gente não tem que avaliar essas emendas, essas alterações, a possibilidade de creditamento? Se a gente não vai ter uma distorção de mercado, um aumento de déficit habitacional e um aumento da informalidade, que foi até trazido também um pouco pelo senador Esperidiamin. Então, eu agradeço. Uma boa tarde a todos.